Gravação iniciada. Obrigado, Zé. Muito bem, retomando então os trabalhos da tarde do dia 15 de março, nossa primeira sessão desse mês de março, dessa reunião de março, nós vamos à apreciação do item 1 da pauta Conselheiro Camerano, recorrente comercial de alimentos Que Barato Limitado. Com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente. Se trata de um lançamento aqui de imposto de renda, pessoa jurídica. Um relatório da fiscalização é muito extenso, os votos e tal, mas nós vamos ver que tanto a impugnação como o recurso voluntário se apegam só em questões de direito, né? Depois, isso aqui é depósito bancário de origem não identificada, e o trabalho torna-se mais fácil quando não tem aquelas questões de fato, né? Vão rebater aqueles inúmeros depósitos. Não ocorreu isso aqui, então eu creio que eu posso acelerar um pouco o relatório e a gente partir para o voto. Mas, enfim, eu vou aproveitar aqui o período de apuração, do quarto trimestre de 2003 até lá o quarto trimestre de 2007. Né? Multa qualificada, 150%. Né? Muito bem. Então, a DRJ aqui, no caso, foi tributação por depósito bancário, ela só cancelou os lançamentos de PIS e COFINS de outubro e novembro de 2003 por força da decadência, que realmente, mesmo contando pelo inciso 1 de 173, esses 2 meses estariam afastados pela decadência. Muito bem. O recurso voluntário, ele é simplesmente idêntico aos argumentos da impugnação. Tá? Então, eu vou sintetizar aqui a autuação, eu vou reproduzir um relatório da uma resolução do CARF. Esse processo já passou por esse colegiado e numa outra turma, né, que foi mandado em diligência, então, porque eles queriam saber datas de pagamento para fim de contagem de decadência. Mas vou reproduzir o relatório deles assim, fazer um resumo, porque sintetiza bem a autuação. Muito bem. Então, tem aqui a DRJ, as emendas da DRJ, que manteve o lançamento, foi o que foi arbitrado, né? Muito bem. Então, eu vou me dedicar aqui nos pontos de impacto, né? Porque como os relatórios são extensos, vocês vão ver, pelo menos eu sinto assim, que é uma coisa uma infração bem grave mesmo. As divergências encontradas, omissão de receita, depósito bancário não comprovado. Era um feito depósito na conta bancária de Zanata Souza, da empresa Zanata Souza, e da firma individual Pedro Paulo. Essas empresas, então, a recorrente tinha os depósitos bancários, ela jogava nessas contas aqui de outras empresas, que eram deles mesmo. Aqui, ó, a comercial de alimentos Zanata é composta pelas sócias Ana Maria e Juliana, né? Que são esposas dos sócios da comercial Que Barato, entendeu? Muito bem. Isso aí já foi constatado. E essas empresas aí, ó, comercial de alimentos Zanata, estava inativa, enfim. Umas sem movimentação. Muito bem. Então, aqui a comercial de alimentos Zanata, ela entregou os extratos bancários da conta corrente de Banrisul e de outro banco do Banrisul. E o senhor Pedro Paulo, que é o dono da comercial de alimentos, Que Barato, ele informa lá que a referida conta bancária ela era utilizada para recebimento de vendas realizadas através de cartão de crédito e para desconto da comercial Que Barato. Tá? Muito bem. E assim vai. Ó, o senhor Pedro Paulo informa que a referida conta bancária era utilizada para desconto da comercial Que Barato. Né? E assim vai. Que as origens daqueles créditos lá é tudo de venda da comercial Que Barato. Mas que essas operações não eram contabilizadas. Muito bem. Então, ele foi tributado, essa Que Barato, pelo 42.9.430, né? Nenhum dos depósitos bancários de 2003 a 2006 foram contabilizados pelo autuado.
fora aqueles que foram contabilizados nas outras contas que eram da atividade dela. Muito bem. Aqui, ó. Intimado a apresentar a documentação contábil da origem dos valores, né, em suas contas correntes próprias e nas contas da Zanata e de Pedro Paulo, que é microempresa, a Comercial Que Barato, que é a recorrente, limitou-se a informar em sua resposta que as origens dos depósitos bancários decorriam de suas próprias vendas. Operações essas que não foram contabilizadas. Muito bem. Da análise dos autos, a fiscalização concluiu que do montante de R$ 6.553.000 de depósitos bancários, usando o calendário de 2003 a 2007, que tem o anexo 1, estão discriminados ali, apenas 329 mil foram contabilizados pela Comercial Que Barato. De 6.550.000, apenas 329 mil reais foram contabilizados. Muito bem. Aí ele vai reforçando aqui a fiscalização. Saliente que, além de suas contas correntes próprias, a Comercial Que Barato manteve contas bancárias em nome de terceiros, cuja titularidade de fato foi comprovada pela fiscalização como sendo a mesma pessoa jurídica, o que acarretou na existência de contas bancárias não contabilizadas. A existência de 6.223.000 em depósitos bancários não contabilizados nos anos calendário 2003 e 2007. Muito bem. Então, é evidentemente que a escrituração foi tomada como imprestável e o lucro foi arbitrado nesse período. E que é impossível a apuração da receita, né? Muito bem. Essa é a transação de impacto, né? Além de não ter a conta bancária contabilizada, ela efetuava uma quantidade enorme de pagamentos e não contabilizava também. Isso está no relatório da fiscalização. No item 4.2, omissão de receita pela falta de contabilização de pagamentos. E aí vai. Pagamento de aluguel não contabilizava, aluguéis de transferência ponto comercial, de aluguéis onde se encontra instalado não contabilizava, aquisição de veículos também não contabilizava, enfim. Então, tributou lá no artigo 49.430. As próprias receitas operacionais, as pequenas que ela tinha, também não contabilizavam, que é a receita financeira. Muito bem. Então, passando por cima disso aí, a multa, então, foi qualificada. Por quê? O contribuinte utilizou-se de conta bancária cuja titularidade está pervertida pela falsidade ideológica da conta fria. Omitir em documento público particular a declaração que dele devia constar, ou nele inserir. Né? Muito bem. Ou seja, em todo o período abrangido pela relação de valores apresentados nos anexos 3 a 5, o contribuinte demonstrou estar plenamente consciente do fato de ter deixado de contabilizar sua movimentação bancária. Então, 150%. Porque usava conta bancária de terceiros, além de não contabilizar nada. Muito bem. Passando aqui, então, o contribuinte impugnou, foi apreciado pela DRJ de Santa Maria, que acatou a decadência de 2 meses, PIS e COFINS, né? Aqui, então, aí o conselheiro aqui do CAF, ele resolveu baixar o processo para a diligência, para ver se tinha pagamento de imposto, se não tinha, porque a questão da qualificação da multa ainda ser apreciada, né? Então, a questão da diligência do CAF foi só essa nesse sentido, para ver se tinha pagamento ou não de tributo, de imposto de renda, condição social, PIS, COFINS. A diligência lá fez seu trabalho, montou um quadro aqui, mostrando se tinha pagamento, se não tinha, pagamento espontâneo, compensação, enfim. Muito bem. Passando aqui para o voto, os requisitos de admissibilidade do recurso dele eu conheço. No presente caso, o Ministério que se analisa a questão da qualificação da multa de ofício, uma vez que seu eventual afastamento pode ter repercussão em relação a algum dos fatos gerados das exigências lançadas de ofício. Em assim sendo, passa-se ao exame de outras questões arguídas para somente depois comentarmos acerca da suscitada decadência. Porque ela alegou a decadência lá na impugnação, tanto que a DRJ tirou 2 períodos, né, mensais,
e ela traz a argumentação dela é idêntica no recurso voluntário. Então, ela continua batendo na tecla da decadência. Muito bem. Conforme relatoriado, cientificar a decisão do acordo da RJ contribui por recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na impugnação. Na apreciação das preliminares e de mérito, nos casos de lançamento de imposto de renda e dos lançamentos decorrentes de condição social e COFINS, o acordo recorrido mostrou sólido em suas conclusões, em contas adequadamente fundamentadas. Por isso que eu não entrei no fórum da RJ lá, porque eu vou entrar agora aqui, porque eu estou adotando integralmente como razão de decidir. Né? Muito bem. Então, eu me utilizo aqui da faculdade do previsto ao conselheiro, tendo o parágrafo 3º do artigo 57 do regimento interno do CARF, né? Muito bem. Então, eu transcrevo aqui os votos condutor da primeira turma. Então, tem aqui a questão da preliminar, que é prazo para conclusão dos trabalhos, que aí fala de MPF, que aqueles problemas do MPF, que não teria obedecido o prazo, enfim, que a fiscalização teria iniciado em dezembro de 2007, que teria expirado seu prazo em abril de 2008, aquelas questões que, normalmente, a RJ faz todo um apanhado aqui da situação, bota aqui as datas dos MPF, de prorrogação, de diligência e tal, enfim. Conclui que não há qualquer vício no MPF número tal, emitido em 10 de fevereiro de 2009, para o procedimento de fiscalização do imposto de renda, RPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS, que recebeu 2 prorrogações regulares, sendo a primeira até agosto de 2009 e a segunda até outubro de 2009. Então, os MPF foram prorrogados normalmente, foi a questão, tanto que essa questão nem traz aqui também para cá. Mas, enfim. No mérito, o contribuinte alega que foi autuado pelo regime do lucro arbitrado, né? Tomando por base o faturamento, que a fiscalização desconsiderou todos os seus gastos. Né? De fato, em relação aos depósitos bancários, foi apurado pela fiscalização que do montante de 6.553.000 de depósitos bancários, no ano calendário de 2003 a 2007, apenas 329.000 foram contabilizados pela comercial Que Barato, né? De acordo com o anexo 2. Não tiveram a sua origem comprovada. Né? Então, foi feito lá o lançamento com base no 42. Foi apurado também que os valores de pagamentos não contabilizados pela comercial Que Barato, quanto a aluguéis, aquisições, construções, reforma de prédio, dos imóveis comerciais, onde se encontra instalada a matriz sua filial. E vários outros registros também não foram contabilizados, outras operações. Nesse aspecto, verifique-se que a comercial Que Barato não se pronunciou em relação às intimações datadas dessas datas aqui. Fizeram várias intimações e os valores de pagamentos não contabilizados, no montante de 292.000, foram caracterizados como missão de receita. Fizeram lá as intimações para explicar a ausência dos pagamentos, não respondeu, tacaram como missão de receita também. Outras receitas operacionais, 68.000, que não contabilizavam a bonificação de rendimentos e aplicações financeiras, em si não contabilizaram nada. Arbitramento. Trata-se de analisar o lançamento referente ao arbitramento do imposto de renda em que foi arbitrado o lucro do contribuinte, tendo que visto que a sua escrituração seja imprestável para a determinação do lucro real. Então, aqui a fiscalização já explicou o que aconteceu, né? 6.223.000 de depósitos bancários não contabilizados, de 2003 a 2007, né? Não nenhuma comprovação de origem, né? Adicionalmente, deixou de contabilizar valor de pagamentos, já comentei. Intimado a apresentar a documentação da origem dos recursos, né, para os pagamentos acima. Achou desnecessário enviar tais informações ao escritório de contabilidade, né? Solicitou a própria fiscalização para corrigir os equívocos, enfim, a sua contabilidade. Muito bem. Então, aqui ele fala aqui da... O contribuinte alegou que não caberia o arbitramento de lucro, pois entregou o extrato bancário, não se apontou deficiências, entregou os livros diários de razão, gerados em PDF, né? Da análise do relatório de fiscalização, verifica
verifique-se que o arbitramento foi corretamente adotado em face da escrituração do contribuinte, revelar evidentes indícios de fraude e conter as deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira. Então, ele repete aqui a existência de 6 milhões em depósitos bancários não contabilizados, né? Isso representa 94% da movimentação financeira, né? De 6 milhões e 553 mil. Muito bem. A Comercial Que Barato informou que as origens, cujo titular de direito era a Comercial de Alimentos Zanata, pelos montantes tais e tais, de 723.603 mil, decorrendo de suas próprias vendas, né? Fica evidenciado, então, que o contribuinte estava plenamente consciente dos fatos de ter se utilizado de contas bancárias de terceiros, deixar de contabilizar o vultoso percentual de 94,97% da sua real movimentação bancária. Muito bem. Então, aqui, atrás aqui o artigo 47, que são as regras do arbitramento, né? Então, inciso 2, lucro da pessoa juiz será arbitrado quando a escrituração que estiver obrigada a contribuinte revelar evidência de indícios de fraude. Muito bem. Aqui, então, o lançamento da multa de ofício de 150% também. Já está aqui a sua motivação, após tudo isso que já foi falado. Muito bem. Então, passando aqui na questão da multa. Então, perfeitamente adequada e correta a qualificação da multa de ofício. Para que não restarem dúvidas, reitero e destaco o que se segue. Além de não contabilizar a sua movimentação financeira bancária, a recorrente utilizava-se de conta bancária de titularidade de 2 empresas, a Comercial de Alimentos Zanata Souza e a firma individual Pedro Paulo, as quais tinham o seguinte sócio. Então, a empresa Zanata é composta pela sócia Ana Maria e Juliana, que são esposas do senhor Pedro Paulo e Antônio Carlos, que são os sócios da Comercial Que Barato, né? Enquanto que o senhor Pedro Paulo é o titular da firma individual Pedro Paulo, né? Ainda no relatório da fiscalização, consta que essas empresas, além disso, consta que essas empresas são inexistentes de fato. A empresa Zanata Souza e a firma individual Pedro Paulo são inexistentes, de acordo com a declaração prestada pelo senhor Pedro Paulo, esposo de Ana Maria, e titular da referida firma individual, que afirmou que as mesmas estão inativas, o que é confirmado pela entrega pela empresa Zanata, da DIPJ de 2006 a 2008, que é sem movimento, né? E pelo fato da firma individual Pedro Paulo ter deixado de entregar a declaração no Auto Simples Nacional. Muito bem. Além disso, a empresa Zanata Souza e a firma individual Pedro Paulo cederam seus nomes, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, tais como talão de cheque, para a realização de operação de terceiros, com vista ao acobertamento de seus reais beneficiários. Muito bem. Somente tal constatação já daria asa à qualificação da multa de ofício. Mas tinha mais. A recorrente não contabilizava as receitas operacionais e outras, e nem os pagamentos de aluguéis, leasing, transferências, ponto comercial e reforma dos prédios da matriz de filial. De se concordar, portanto, com a qualificação da multa de ofício dos termos em que é apresentada pela autoridade autuante e ratificada pela decisão recorrida. Então, eu transcrevo aqui a questão da motivação da autuante, do autuante, da alegação de decadência. Mantida a qualificação da multa de ofício, então, se está mantida a qualificação da multa de ofício, o prazo decadencial não se faz pelo artigo 150, mas sim pelo inciso 1 de 173, né? Âmbito do CTM. Questão já superada, inclusive, no âmbito desse colegiado, em função da súmula CAF 72, né? Então, por este prazo, considerando o fato gerador mais antigo do Imposto de Renda e Condição Social, que foi nos autos de 31 de dezembro de 2003, não ocorreu a decadência, uma vez que o prazo final para a constituição do crédito tributário deu-se em 31 de dezembro de 2009. E o lançamento fiscal foi certificado a recorrente antes dessa data, em 14 de agosto de 2009. Da mesma forma, não ocorreu a decadência para o PIS e COFINS, de fato gerador mensal em 31 de dezembro de 2003. Lembrando que as contribuições de outubro e novembro de 2003 foram afastadas pela decadência pela DRJ. Então, senhor presidente, eu adotei toda a fundamentação da DRJ
a argumentação, tanto no recurso voluntário, era idêntica à da impugnação. Realmente era algo que, ao meu sentir, não tem uma defesa, né? Então, eu estou votando para afastar as preliminares arguídas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não? Doutor Daniel, seu voto? Presidente, parabenizo o relator aí pelo voto. Realmente a fratura exposta, não tem o que fazer, acompanho. Doutor Carlos André? Eu também acompanho. Doutora Luciana? Parabenizo o relator, acompanho o voto também, presidente. Doutor Itamar? Acompanho o voto, presidente. Doutora Letícia? Com o relator, presidente. Doutor André? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator fazendo uma única observação de que aqui a única coisa barata era o imposto que essa empresa devia recolher aos cofres públicos, né? Porque para omitir 95% do seu faturamento em espaço aí de 3, 4 anos realmente Espantoso, né? indefensável, né? Bom, então temos por unanimidade de votos afastar as preliminares arguidas e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Afastar a preliminar de decadência, né? Preliminar. Afastar a decadência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Tá ok? Muito bem. Passemos então ao item 2, conselheiro... Não, 2 foi retirado de pauta. Item 3, conselheiro André Ariel Participações S.A. Com a palavra o relator. Boa tarde a todos. Bom, esse processo trata-se de um recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Belo Horizonte, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Transcreve, portanto, o relatório da DRJ, que resume o presente litígio. Bom, é uma PERDECOMP que utilizou saldo negativo de RPJ do ano calendário 2005, no valor de R$ 18.888,22. Ao analisar as informações da DECOMP, a unidade de origem confirmou que o valor do saldo negativo corresponde ao que constava na DPJ, entretanto não confirmou a totalidade das retenções, conforme se pode observar no quadro, né? Reconheceu apenas um saldo negativo no valor de R$ 8.865,31, e em razão disso homologou parcialmente a PERDECOMP de final 7370 e não homologou as outras duas PERDECOMPs, a de final 1150 e a de final 9932. Em sede de manifestação de inconformidade, a requerente alega que é uma hold, que revestida assim da condição de contribuinte de renda, que por ocasião do ajuste anual relativo ao período de 13 de junho a 31 de dezembro, apurou saldo negativo, composto exclusivamente por imposto de renda de rendimento de juros sobre capital próprio. Promoveu a requerente a compensação desse saldo negativo, que fez uma revisão detalhada dos seus procedimentos fiscais e constatou que procede o saldo negativo no valor pleiteado, que o crédito de imposto de renda retido sobre o JCP de setembro de 2005 e outubro de 2005 foi parcialmente compensado com o imposto de renda devido sobre juros capital próprio deliberados na mesma data pela requerente, conforme tabela apresentada. Argumento que o fisco desconsiderou parte do fonte de JCP deduzido na DIPJ e que o procedimento adotado pelo requerente está em plena harmonia com a legislação e requer o reconhecimento do crédito. Ao analisar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões. Aferindo as informações prestadas pelo contribuinte, a DRF validou somente parte do IR-fonte indicado na DECOMP, tendo em vista que parte dessas retenções foi consumida em outras DECOMPs. O manifestante discorda do apurado, apresentando planilha demonstrativa, embora concordando com a utilização do IR-fonte em outras DECOMPs. Apresenta valores diferentes do apontado pela DRF. Verificando-se as DECOMPs de final 6710 e final 0750,
constasse que o valor utilizado pelo contribuinte nesta DECOMPS é o mesmo glosado pela DRF no valor dedutivo do imposto de renda. E aí a DRJ fala que o contribuinte não poderia se beneficiar 2 vezes pela mesma retenção e julga improcedente a manifestação de inconformidade. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário que alega em síntese que nos meses de setembro, outubro e dezembro do ano calendário 2005 recebeu de sociedade por ela controlada pagamentos a título de JCP, com a consequente retenção sobre os totais dos rendimentos no valor de R$ 69.935, que em cada um desses meses deliberou e pagou aos seus próprios acionistas JCP e que os débitos de IR-fonte incidentes sobre o JCP pago pela recorrente foram compensados com crédito de IR-fonte que detinha a recorrente, que após as compensações restaram-se saldos remanescentes que foram utilizados no encontro de contas com as estimativas, conforme quadros a seguir. Então, aqui está o X da questão. O contribuinte, de fato, ele compensou, só que ele não compensou todas as retenções com tributos devidos. Então, por exemplo, em setembro de 2005, ele teve 39 mil de retenção, mas na Perdecomp, em que ele compensou com créditos tributários próprios, ele apenas utilizou 29 mil, então ficou com um saldo de 9.730. E na contabilidade, o contribuinte compensou com a própria estimativa do período. E aí o mesmo se repetiu em outubro. Que no mês de dezembro de 2005, a recorrente recebeu JCP de sua controlada, com a consequente retenção a título de IR-fonte no valor de 17.368,38, e procedeu ao ajuste anual. Que verificou que o RPJ devido no ano calendário totalizava 8.503, não obstante as antecipações e retenções no valor de 69 mil, após as compensações dos débitos de IR-fonte sobre JCP declarados e pagos pela recorrente no valor de 42 mil, que é os 29 mais os 9 mil. Peraí. Não obstante as antecipações, no valor de 69 mil, após as compensações de IR-fonte sobre JCP declarados no valor de 42 mil, ultrapassa esse valor, gerando saldo negativo de 18 mil. Então, está aqui a demonstração que o contribuinte apresentou. Ele teve um total de 69 mil de retenções, compensou 42 mil, ficou ainda com um crédito de 27 mil, que deduzido da apuração anual, daria saldo negativo de 18.888,22, que é o que bate com a DIPJ. Então, são basicamente essas as alegações do contribuinte. Vou passar para o voto, tá bom, presidente? Como relatado, a DRF não reconheceu parte das retenções de rendimento de JCP sob a justificativa de que teriam sido compensadas com débitos quando do pagamento de JCP, conforme demonstra-se no quadro a seguir, que consta nas informações complementares do crédito. Ainda, pela análise do comprovante anual de rendimento, constata-se que a DRF reconheceu na íntegra apenas as retenções de dezembro de 2005. Então, tem-se, portanto, que a controvérsia remanesce sobre parte das retenções de setembro de 2005 e outubro de 2005. Pois bem, em sede recursal, a contribuinte alega que compensou apenas parte das retenções com débitos de IR-fonte sobre JCP, restando-se saldo disponível em ambas as competências a serem aproveitadas no ajuste anual. Analisando-se a decisão de primeira instância, constata-se que a DRJ entendeu que a recorrente já havia utilizado todo o crédito das retenções e que não poderia aproveitá-la em duplicidade. Entretanto, eu entendo que assiste razão à contribuinte. Em uma simples análise das informações das DECOMPS, folha 191, em que a contribuinte compensou as retenções de JCP, observa-se que o valor utilizado corresponde exatamente ao alegado. Então, na DECOMP, em que ele discriminou as retenções de 39 mil, ele só utilizou de crédito 29 mil, em setembro de 2005. E em outubro de 2005, da mesma forma. Das retenções do crédito total de 13.369,50 de retenções, ele só utilizou 3.077. Observa-se, portanto, que se restaram disponíveis a quantia de 9.730,41 de retenções à competência de setembro de 2005
e a quantia de R$ 282,50 das retenções de outubro de 2005, que somadas totalizam R$ 10.022,91, o que corresponde exatamente ao crédito que não for reconhecido. Desta feita, como a contribuinte não compensou o crédito na íntegra, a parte não utilizada das retenções pode ser deduzida na apuração do IRPJ, com o permissivo legal dos dispositivos a seguir. E aí aqui eu trago a 9430 e a 9249 de 95. Dessa forma, entendo que deve ser reconhecido o crédito em litígio no valor de R$ 10.022,91, que somado ao valor já reconhecido pela DRF de R$ 8.503,07, corresponde ao saldo negativo de RPJ declarado pela contribuinte. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento para reconhecer o crédito adicional de R$ 10.022,91 de saldo negativo de RPJ do ano calendário 2005. É como voto, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$ 10.022,91, saldo negativo de RPJ do ano calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Ok? Item 4 da minha relatoria. Elétrica Baiana Comércio e Importação de Materiais Elétricos Limitada. Vocês podem abrir o voto. Luiz Augusto. Isso. Bom, esse auto-infração é uma auto-infração e ele decorreu de auditoria interna da DCTF, tendo sido constatadas inconsistências nos segundo, terceiro e quarto trimestre de 1998, pois não foram localizados os pagamentos vinculados aos débitos do tributo com código 2089. Né? Então, o batimento da DCTF com os valores informados da DCTF com os valores pagos via DARF. Cientificado do lançamento, em 2003, em 11 de agosto de 2003, a interessada, em 26 de agosto de 2003, apresentou impugnação instruída com documentos, alegando que o tributo exigido foi oportunamente pago. Porém, por equívoco, a empresa efetuou recolhimentos mensais, enquanto o correto seria fazê-lo ao final de cada trimestre. Tá? Então, ela apontou o imposto a pagar em cada um dos trimestres, só que veio recolhendo mensalmente esse valor que foi informado na DCTF. Tá? E, por conta dessa sistemática de pagamento, esses valores, esses dados, não teriam sido alocados ao débito respectivo. Ok? Esse é o principal argumento da contribuinte. A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte, que editou o Acórdão 02.74.035, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido acordo deu provimento parcial ao recurso para reduzir a exigência de litígio ao valor de R$ 24.266, sobre a qual incide multa e juros de modo. Abaixo reproduz a tabela constante do acordo recorrido, que demonstra os valores devidamente comprovados pela autoridade julgadora, a qual, e o saldo ainda pendente. Deixa eu botar um A aqui. Então, essa tabelinha demonstra o valor em litígio e aquilo que foi confirmado pela decisão primeira e o que faltou, né, e que foi mantido pela autoridade julgadora. E resignada com a decisão retro, a contribuinte apresentou o recurso de folhas 88 e 93, em que aduz o seguinte: o crédito ainda pendente teria sido totalmente tragado pelo Instituto da Prescrição Quinquenal, à luz do artigo 174 do CTN. E no mérito ele repete tudo aquilo que ele já havia trazido na impugnação. Passando ao voto. Como viu no relatório, a auto-infração é decorrente de procedimento fiscal de revisão interna das declarações entregues pela contribuinte. A partir do confronto entre os valores declarados da DCTF e os dados pela recorrente, verificou a autoridade fiscal que havia diferenças relativas ao IRPJ do segundo, terceiro e quarto trimestre de 98, que não teriam sido quitadas. Tais diferenças foram exigidas conforme a auto-infração de folhas 7 e 17.
Prefacialmente, alega a recorrente que os débitos ainda exigíveis após decisão de primeira instância estariam prescritos a teor do artigo 174 do CTN. Tal alegação é insubsistente. Isso porque o prazo prescricional previsto no artigo 174 do CTN somente começa a fluir a partir da decisão administrativa definitiva, nos termos do artigo 42 do decreto 70.235. O que não é o caso, pois a exigência tributária se encontra suspensa pela impugnação e pelo recurso voluntário que ora se analisa. O tema não merece maiores reflexões, haja vista a impropriedade com que foi levantado pela recorrente. Então, estou negando a prescrição. No mérito, as alegações da recorrente são as mesmas já aduzidas quando da impugnação, ou seja, que teria pago o IEPJ em parcelas mensais, ao invés de fazê-lo trimestralmente. Trouxe seu recurso, um demonstrativo bastante elucidativo a respeito da questão. E aí ele coloca para cada um dos trimestres, né, o valor que foi apurado de imposto em cada um dos trimestres e os pagamentos realizados em cada um dos meses. Tá? No entender desse relator, a pendenga se resolve verificando primeiramente os valores efetivamente declarados, para após fazer o confronto com os pagamentos realizados e devidamente confirmados. Para tanto, os demonstrativos de folha 73 e 74 são bastante elucidativos. As folhas 73, temos o extrato completo do contribuinte, onde estão informados os valores declarados em cada trimestre do ano calendário 98, e as alocações dos pagamentos realizados aos respectivos débitos. Esse demonstrativo confirma os valores declarados pela contribuinte e constantes da tabela que anexou ao recurso voluntário. Também confirma que nem todos os pagamentos realizados foram devidamente alocados aos débitos declarados, alguns deixaram de ser alocados na sua integralidade, outros apenas o foram parcialmente. Demonstrativo feito pela própria autoridade administrativa, tá? Foram juntados aos autos as folhas 73 e 74. Já os pagamentos realizados estão confirmados no mesmo demonstrativo de folha 73 e no extrato de folha 74. E aí eu relaciono os pagamentos aí. Portanto, tendo sido confirmados os débitos declarados, bem assim os respectivos pagamentos, só nos resta reconhecer a veracidade das alegações da recorrente e dar provimento ao recurso voluntário. Frise que eventuais alocações indevidas realizadas pela autoridade administrativa, relativamente aos pagamentos realizados pela contribuinte, deverão ser corrigidas no âmbito da unidade local. Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso para cancelar na íntegra o auto de infração. Tá? Eu creio que houve um equívoco aqui da autoridade administrativa, lá da unidade local, ao analisar essa alocação desses pagamentos aos débitos. Tá? E alguns, pelo que eu vi lá em demonstrativo, estavam como não utilizados, e outros estão alocados a determinado débito, tá? Que não a esses débitos aqui, a que eles efetivamente se referem, tá? Por isso que eu estou fazendo essa ressalva da alocação indevida aqui, tá? Então, acho que a autoridade, no meu entendimento, a autoridade, se alocou para outros débitos, tem que desalocar, né? E alocá-los os pagamentos a esses débitos aqui, a qual eles verdadeiramente pertencem, tá? E esse é o meu voto. Fica à disposição dos senhores. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanha para. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para cancelar na íntegra o auto de infração. Passemos, então, ao item... Deixa eu ver aqui. Item 6 da pauta. Conselheiro Carlos André. HSBC Bank Brasil S.A. Aliás, desculpa. Conselheiro Itamar. Desculpa, doutor Carlos André. Já assustei, doutor Carlos André. Não precisa ficar assustado. Doutor Itamar, vamos lá. Senhor presidente. Diga, doutor Camerano. Na sua pasta só tem um processo só, você viu aí? Ah, sim, é porque eu vou juntar hoje. Você vai juntando? Tá. Vou juntar os demais hoje. Ah, tá bom. Não, só... Doutor Itamar. Vamos lá. Trata-se de manifestação de inconformidade de recurso voluntário quanto à decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Em apertada síntese, trata-se de decompro que indica crédito de pagamento indevido ao maior de imposto de renda retido na fonte no valor de 29 mil, que está incluído no DARF do valor de 10.480.000, arrecadado em dezembro de 2007.
Informa a contribuinte que o crédito indicado se refere ao imposto de renda retido na fonte sobre verbas rescisórias pagas a um funcionário, senhor Dorival, por ocasião da rescisão do seu contrato de trabalho, pois efetuou também um depósito judicial do tributo sobre as mesmas verbas. O despacho decisório emitido em outubro de 2009 não reconheceu o crédito por conta integralmente utilizado no Código 0561. A recorrente apresentou a DCTF retificadora em novembro de 2009, após o despacho decisório. Anexou em sua manifestação de inconformidade com outros documentos para comprovar seu direito. A DRJ entendeu que os documentos não eram suficientes para comprovar, e em seu recurso voluntário ela reitera as razões e solicita a juntada de documentação. É um caso, eu vou passar um pouco rápido, que ela retificou a DCTF após o despacho decisório, o valor estava alocado. Ela recolheu um DARF de 10 milhões e tem uma verba rescisória que o funcionário entrou com mandado de segurança, pediu a liminar. Vou passar meio rápido porque esse caso já foi julgado por essa turma. E no meu voto eu vou citar o julgamento. Então, eu vou ser rápido no relatório e já vou passar o voto. O funcionário entrou com mandado de segurança pedindo a liminar para não reter a verba sobre esses valores. A empresa efetuou o depósito judicial a pedido e já fez a decomp pedindo o valor, só que ela não comprovou, apesar do esforço, ela não comprovou nos autos, os valores estão inclusos naquele DARF. Então, vou passar para o voto. Resumidamente é isso, a DRJ disse que não trouxe os assentos contábeis, ela trouxe só uns documentos aqui, ó. Eu estou na decisão da DRJ na folha 3 do voto. O valor do débito indevidamente compensado é 29 mil. Em 10/12, a manifestante efetuou o pagamento do DARF, né? Apresentou a DCTF retificadora, isso aqui eu estou na manifestação dela. Eu vou passar para o voto que eu analiso todas as alegações dela. Como relatado, não há novos argumentos apresentados no recurso. A recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa exordial. Desse modo, utilizando da faculdade do parágrafo 3º do artigo 57, eu reproduzo as razões expostas pelo voto condutor da decisão de piso, que analisou minuciosamente as alegações apresentadas pela interessada. Eu vou partir que ela disse sobre retificação de PERDECOMP, né, somente será retificada, e isso aqui é uma alegação que ela rebateu, ela pediu para retificar a PERDECOMP em via da manifestação, somente poderá ser retificado ou cancelado pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa. Essa é a decisão da DRJ, indicando os normativos, né? Ela pediu para juntar provas posteriores, a DRJ alegou o parágrafo 4º do artigo 16, né? Agora, quanto ao mérito, a compensação pretendida não foi homologada porque o alegado pagamento indevido já havia sido usado pelo interessado para quitar débito de igual valor. O uso de pagamento se faz em virtude da interessada ter vinculado o débito originalmente declarado no DCTF e ao documento de arrecadação. Tentando remediar a situação, a interessada, logo após receber o despacho decisório, apresentou a DCTF retificadora, o que reduz o débito no Código 0561, de tal forma que a diferença menor entre o novo débito informado e o original é igual ao crédito alegado na declaração de compensação em causa. E aí a DRJ discorre sobre as declarações presumem-se verdadeiras, né? E eu estou na folha 9 do voto. A DCTF retificadora apresentada gera um fato superveniente que pode, de fato, alterar o despacho decisório, inicialmente proferido. Contudo, os novos valores informados devem estar respaldados com provas materiais que comprovem a sua veracidade. Portanto, não se nega a consideração à DCTF retificadora, que se nega que ela, por si só, não é suficiente para fazer nascer um crédito para a manifestante. Por isso, tanto a ampla defesa quanto o contraditório, direitos fundamentais de todo cidadão estão plenamente garantidos à contribuinte, cabendo-lhe tão somente provar o direito alegado para que se possa fazer valer o princípio da verdade material. Pois bem, para comprovar suas alegações, a interessada apresenta junto à manifestação
os seguintes documentos: cópia do DARF, né, no valor de 10.480.000, recolhido em 10 de dezembro. Cópia do recibo da DCTF retificadora, que reduz o imposto de renda retido na fonte, e parte da DCTF retificadora, em que utiliza o crédito que diz possuir para compensação. Cópia de um comprovante do TED, ela junta no processo o comprovante do depósito judicial que o funcionário pediu para que não houvesse a retenção, o juiz pediu para ela depositar. Ela junta esse valor do depósito judicial no valor de 29.000, cópia de um documento intitulado Gestão de Recursos Humanos, Pagamentos de Recursos, Inclusão, Acerto, em nome de Dorival Ferreira da Silva, que é o do funcionário, e cópia da decisão liminar e mandado de segurança. Cópia do acórdão que discute a incidência do imposto de renda sobre a verba indenizatória, em nome do senhor Dorival Ferreira da Silva. E cópia de consulta processual e planilha. Em que pese o esforço da manifestante, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar o direito creditório que se pleiteia. A listagem de composição do DARF não contém título, não está assinado, e o valor de 30.597,60, em destaque, tarjado de verde, é diferente do valor que se quer demonstrar como recolhido indevidamente da mesma forma. O teor do documento de folha 53, intitulado Gestão de Recursos Humanos, Pagamento a Recurso, Inclusão, Acerto, também sem assinatura, rasurado à mão, não autoriza inferir, tampouco ser elemento suficiente para demonstrar que houve um recolhimento maior ou indevido. A decisão judicial transitada em julgado, onde foi negado o provimento à apelação à União, da mesma forma, não comprova ter havido o recolhimento em duplicidade, a maior ou indevida, uma vez que foi julgada procedente em favor da impetrante a não incidência do imposto de renda sobre as verbas rescisórias. A impugnante não trouxe aos autos, porém, nenhuma prova de que o valor do imposto de renda retido na fonte pago era realmente menor que o devido. Em suma, o interessado deveria ter comprovado que ocorreu realmente o pagamento indevido. Para tanto, deveria ter trazido aos autos elementos de sua escrituração ou outros documentos fiscais hábeis que comprove efetivamente o cálculo das parcelas da composição do valor do imposto de renda retido na fonte. O que se constata é que a interessada não detalhou a composição do débito, não apresentou os documentos comprobatórios das operações sobre as quais incidiu o imposto, não comprovou o devido registro dos fatos em sua escrituração, livro diário e razão, ou apresentou outros documentos fiscais que comprovassem efetivamente o recolhimento indevido que alega. A apresentação de DCTF retificadora, após a intimação do despacho, não produz efeitos. Os novos valores não declarados somente podem ser acatados se acompanhados de provas hábeis de sua veracidade. Vale dizer, não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competir de provar a liquidez e certeza do crédito alegado. Ressalta-se, por fim, que a interessada também não apresentou prova de ter assumido encargo financeiro relativo ao imposto de renda retido na fonte, que alega ter sido indevidamente recolhido ou de estar expressamente autorizada pelo contribuinte que sofreu a retenção, nos termos do artigo 166 do Código Tributário. Observa-se que, mesmo após a decisão de piso, eu alegando agora, né, que esclareceu a insuficiência dos documentos apresentados, exigindo a apresentação dos registros dos fatos em sua escrituração, de modo a demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a interessada entendeu por bem reapresentar praticamente os mesmos documentos, com alguns esclarecimentos, considerando-os suficientes para comprovar o pagamento a maior. Inclusive, a questão não é estranha a este tribunal, o qual já julgou caso semelhante em relação à própria recorrente. De maneira complementar, as mesmas razões de decidir expostas na decisão a seguir, cabe ao caso em análise, porquanto a ilustre relatora tratou de forma completa e percussiente, enfrentando adequadamente as questões pertinentes, conforme transcrevo abaixo. Aí eu transcrevi uma decisão que a relatora enfrentou as questões, né, e, resumidamente, ela exigiu que se comprovasse que aquele valor recolhido do crédito indicado em DECOM estava incluído naquele DARF. Apresentou decisão judicial, depósito judicial, mas não apresentou contabilmente ou algum documento capaz de provar que aquele crédito está ali naquele DARF, né? Praticamente, a decisão é essa. Porém, há que se ressaltar que tal planilha trata-se supostamente de documento interno da empresa, não podendo ser caracterizado como hábil para a comprovação das alegações mencionadas. Deveria ter a recorrente dialogado com a decisão recorrida e apresentado documentos contábeis fiscais que comprovassem a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado. Inábil também se demonstra a cópia de suposto cancelamento
da rescisão contratual e planilhas apresentadas pela recorrente. Bom, estou correndo aqui, privar os senhores da leitura, né, do grande acórdão, e eu estou partindo para as considerações finais. Apenas a título ilustrativo, cito outras decisões que tratam de casos semelhantes em relação à mesma recorrente. Eu citei alguns acórdãos e prossigo. A DECOMP, final 5274, foi entregue em dezembro de 2007, para quitar o débito do imposto de renda dessa mesma data, de dezembro de 2007, com vencimento no dia 3 de dezembro. Ela foi entregue no dia 13. A antecipação de tutela foi concedida dia 4 de dezembro. O DARF indificado foi pago dia 10, e possivelmente, após tomar ciência da decisão judicial, o contribuinte entregou 3 dias depois a DECOMP indicando o crédito. A contribuinte juntou a decisão concedendo antecipação de tutela, senhor Dorival, o qual requereu que o valor do imposto de renda incidente sobre as verbas, prêmio, incentivo à aposentadoria e sobre férias indenizadas fosse depositado em juízo. Ao documento demonstrativo dos cálculos e o depósito, nas folhas 53 e 54. Observa-se que a recorrente entregou a DECOMP na mesma data em que efetuou o depósito. Ela entendeu que ela fez o depósito e ela já entregou a DECOMP, porque ela está depositando judicialmente o valor que, de acordo com a decisão judicial, que não era para incidir naquelas verbas, e ela já entregou a DECOMP, né? No entanto, apesar do esforço, não demonstrou a certeza de liquidez necessária acerca do recolhimento maior do imposto de renda retido na fonte. A decisão de piso foi clara em exigir os assentos contábeis. Destaco abaixo o trecho do voto condutor, no qual demonstra clareza e objetividade no que toca à exigência dos documentos comprobatórios. Aí, o que se constata é que a interessada não detalhou a composição do débito, não apresentou os documentos comprobatórios das operações sobre as quais incidiu o imposto, não comprovou o devido registro dos fatos em sua escrituração no livro diário e razão. De fato, a única forma de se demonstrar o valor do imposto de renda retido na fonte indicado como crédito, estar incluso no DARF de 10 milhões, o valor de 29 mil estar incluso nos DARF de 10 milhões, seria através dos registros contábeis, discriminando o lançamento em relação à folha de pagamentos e o respectivo estorno, de modo a possibilitar a comparação com as declarações entregues à Receita Federal. Para comprovar, o recorrente anexou o termo de rescisão do contrato, mas não dialogou com a decisão recorrida, no que tange a exigência dos lançamentos contábeis. Desejável seria a indicação dos respectivos lançamentos para a exata identificação dos valores. A meu ver, os documentos apresentados em sede recursal ainda são insuficientes. A extensa lista com os nomes, aí eu coloquei as folhas, da folha 62 a 618, uma planilha de Excel, e folha 642 a 896, não provam nada. Inevitavelmente, deveria haver uma vinculação do valor do DARF, apontado como crédito, aos valores recolhidos no Código 0561, que se refere à folha de pagamento, para a exata aprovação do valor pago a maior. Em relação ao artigo 166, ela demonstrou que ela fez o depósito. Então, se ela fez o depósito judicial, ela arcou com ônus. Eu afastei aqui, mas com base a como ela não comprovou, eu não reconheço o crédito. Voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Voto com o relator. Doutora Letícia. Desculpa, presidente, eu estava verificando a documentação aqui, porque eu tenho alguma sensibilidade, porque às vezes tem essas confusões dentro da empresa, mas efetivamente, às vezes pelo baixo valor, a recorrente não demonstra cabalmente que tem efetivamente esse pagamento em duplicidade, né? Eu acompanho o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 7, item 8. Item 9, conselheiro André, Elite, Serviço de Seguranças EIRELI. Vamos lá. Esse processo também se trata de uma declaração de compensação de saldo negativo de RPJ do terceiro trimestre do ano de 2008, o valor de R$ 35.246,05. A DRJ, ela fazendo um resumo aqui,
ela destaca que em 7 de outubro de 2010 a interessada havia sido intimada a retificar sua DIPJ ao apresentar PERDECOMP diante da não apuração do saldo negativo da própria DIPJ. Em 27 de outubro, a contribuinte transmitiu outra PERDECOMP com o mesmo crédito declarado, tendo sido também intimada a apresentar PERDECOMP retificadora, sob pena de ser vinculada ao processo administrativo anterior. Em dezembro de 2010, o contribuinte apresentou PERDECOMP retificador, de número final 6676 e final 4939, com o mesmo crédito da DECOMP hora em análise, tendo sido intimada em 27/12 a apresentar PERDECOMP retificadora, sob pena de ser vinculada ao processo também anterior. A DRJ apresenta aqui a tela CF, com as informações das declarações. E cientificada do despacho decisório, a manifestante apresentou a manifestação de inconformidade, onde esclarece que, após uma longa explanação sobre as garantias constitucionais cerceadas, que a glosa de compensação seria indevida pelo seguinte: todos os créditos apurados decorreram de retenção na fonte e recolhimento de tributos, os quais seriam devidamente comprovados através da juntada posterior de documentos idôneos. B. Afirma que não pode ser responsabilizada pela falta de declaração das fontes pagadoras, sendo o bastante a comprovação das retenções dos tributos, este sim de sua responsabilidade de competência. C. Tanto seria verdade que procedeu à retificação da DIPJ e solicitou novo DECOMP, de modo que protesta por todas as provas em direito admitidas, para que sejam colhidas a sua manifestação de inconformidade. Basicamente, foi esse o relatório da DRJ. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões: que no curso da análise do crédito, a interessada for intimada pela DRF a retificação da IPJ, a indicar corretamente a composição do saldo negativo, diante da inocorrência de informações. No entanto, não tendo sido saneada tais inconsistências, a DRF não homologou a compensação declarada, uma vez que na DIPJ não constava saldo negativo apurado. Embora a interessada tenha providenciado o envio de DIPJ retificadora em 27/3 de 2013, após o despacho decisório, pense que a ficha 12A está apontando um valor de R$ 215.095,89 a pagar, ao qual se segue abaixo. E aí a DRJ apresenta uma fundamentação jurídica, eu vou mais à frente onde está grifado de amarelo. Não havendo a referida compatibilidade entre os valores informados nas declarações originais ou através de retificação empreendida antes do despacho decisório, revela-se improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não sendo reconhecido o direito creditório pleiteado. Por fim, é importante destacar que a DIPJ ativa nas bases do fisco aponta imposto a pagar e não saldo negativo, não sendo tal discrepância abordada em qualquer momento pela defesa. E aí a DRJ julgou improcedente a manifestação. Em sede de recurso voluntário, a recorrente argue preliminarmente a nulidade do despacho decisório por vício de motivação e também por cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega que a decisão de primeira instância são reconhecidos os créditos e a retificação da DIPJ, mas, contudo, se nega a compensação por outras irregularidades formais, que os créditos apurados pela recorrente decorreram de retenções na fonte, devidamente ocorridas e reconhecidas, comprovados por documentos idôneos, por sua própria contabilidade e pela própria análise das obrigações acessórias apresentadas, que, em razão de meros equívocos, a empresa procedeu à retificação da DIPJ e solicitou novo PERDECOMP antes da decisão, que são indevidos os juros moratórios pela taxa referencial Selic, e, por fim, requer o provimento do recurso com a homologação da DECOMP. É o relatório. Passa aqui ao voto. Preliminares, vício de motivação e cerceamento do direito de defesa. Como visto no relatório, a recorrente argumenta preliminarmente a nulidade do despacho decisório por supostamente não especificar as razões do indeferimento, o que geraria um vício de motivação. Não assiste razão à recorrente. Quanto ao tema da nulidade, o decreto 7235, que disciplina o processo administrativo fiscal, prevê a seguinte hipótese no artigo 59. De aplicação subsidiária ao PAF, o artigo 50 prevê a necessidade de motivação dos atos administrativos.
Pois bem, analisando-se o despacho decisório, eu fiz uma pequena reformulação nesses parágrafos, mas não prejudica o teor, não. Analisando-se o despacho decisório, resta evidente que a DRF motivou devidamente o ato administrativo, vez que indeferiu em razão de a contribuinte não ter apurado o saldo negativo em sua DIPJ. Caberia à interessada, portanto, apresentar elementos hábeis a comprovar a existência do saldo negativo, bem como esclarecer os motivos da divergência na escrituração contábil. A fundamentação do despacho decisório, aliada às intimações realizadas à contribuinte para sanar as divergências entre as declarações, continha todos os subsídios necessários à contribuinte exercer o seu direito de ampla defesa. Dessa forma, entendo que o ato administrativo atacado não possui qualquer vício de motivação apta a cessear a defesa da contribuinte, razão pela qual entendo pela rejeição da preliminar arguida. Posso passar para o mérito, presidente? Bom, no mérito, analisando-se os autos, consta-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, a DRJ não negou o pleito com base apenas em aspectos formais. Na decisão a qual a DRJ destacou inicialmente que, mesmo intimada a sanar as inconsistências da DPJ, que não apresentava saldo negativo, a contribuinte nada fez. Em seguida, analisou ainda a DIPJ que fora retificada após o despacho decisório e constatou que a contribuinte apurou o IRPJ a pagar no valor de R$ 215.095,69. Compulsando-se ainda os autos, verifica-se que a contribuinte em nenhuma oportunidade apresentou qualquer documentação contábil fiscal que demonstrasse a apuração do IRPJ e a existência do crédito. Ao contrário, a última DIPJ transmitida pela própria contribuinte contradiz completamente o crédito vindicado. Nessa esteira, a escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR, vigente à época. Ainda nos termos do artigo 373, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. E aí apresento jurisprudência do CAF com relação ao ônus da prova. Dessa forma, se a própria escrituração contábil da contribuinte sequer demonstra a existência de crédito, e mesmo assim a contribuinte não apresenta qualquer outro elemento de prova hábil a subsidiá-lo, não há como reconhecer o crédito vindicado por não atender os requisitos de liquidez e certeza previstos no artigo 170 do CTN. Por fim, no que se refere à inconformidade da contribuinte quanto à aplicação da taxa Selic na atualização do crédito tributário, ressalta-se que se trata de matéria simulada pelo CAF com efeito vinculante à administração pública, no sentido de que é plenamente devida, conforme teor da súmula número 4 do CAF. Assim sendo, também nego o provimento à tal alegação. Ante exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. Como voto, presidente. Muito bem, doutor André. Alguém tem alguma consideração a fazer? Uma dúvida? Passemos à votação, então, doutor Cameirão. Acompanha o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Voto com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Item 10, conselheiro Carlos, Banco Itaú, Cartões S.A. Muito bem, presidente. Aqui, a questão é um PERC, né? Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais. Então, lá na DPJ, a contribuinte, do ano calendário de 2004, a contribuinte destinou parte do imposto de renda para o FINOR, né, no montante de R$ 132.791,69. 12% da base de cálculo lá, de R$ 1.106.000. Entretanto, conforme o extrato do processamento da DPJ, não houve o reconhecimento do direito ao incentivo em razão da irregularidade fiscal motivada pela existência de débito sem exigibilidade suspensa. De acordo com o estado do sistema de informações de apoio para a emissão de certidão da RFB, emitido em 2 de outubro de 2007, a contribuinte possuía débito inscrito em dívida ativa com
ação de execução ajuizada. E aí eu reproduzo aí o trecho do relatório que identifica qual era a inscrição, né? Em dezembro de 2007, a contribuinte peticionou no processo e apresentou uma certidão positiva com efeito negativo. Essa certidão, emitida em setembro pela RFBI, pela PGFN, nela constava a seguinte observação quanto à inscrição final 63, que é aquela apontada como causa da irregularidade, né? Então, diz lá, certidão expedida em razão de sentença proferida no mandado de segurança número tal, 25ª Vara Civil da Justiça Federal, abrangendo o débito objeto da CDA final 63. Né? Muito bem. O PEC foi objeto de despacho decisório da DINF, né? No despacho decisório, a autoridade fiscal registrou que o valor pleiteado estava de acordo com o sistema da Receita. Né? Daí eu transcrevo as palavras. Entretanto, a autoridade fiscal, ao passar para o exame de regularidade fiscal, destacou que a contribuinte havia sido sucedida por Banco Itaú Card S.A., CNPJ final 70, e concluiu que a sucessora não se encontrava regular perante a RFB e a PGFN, conforme o extrato de folha 57 a 99. Veja, ela foi olhar, houve essa incorporação, e ela foi olhar a regularidade fiscal da sucessora, e não da sucedida. Né? Então, está aí a transcrição. Muito bem. A contribuinte, então, apresentou uma manifestação de conformidade, né? E aí, na parte destacada, né, no trecho do relatório de piso, todos os débitos estão com exigibilidade suspensa, conforme certidão conjunta negativa de débitos, devendo a decisão ser reformada. Né? Muito bem. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, está aí a ementa do acordo. Em apertada síntese, a DRJ concluiu que a contribuinte não havia logrado comprovar a necessária regularidade fiscal, apesar de haver apresentado a certidão positiva com efeito negativo. Cito suas palavras. E ali na parte destacada, vocês vão entender por que a DRJ, enfim, entendeu que não havia regularidade. Na aludida certidão, no campo Observações da PGFN, consta a inscrição final 63 com depósito judicial. Todavia, em consulta às informações do processo número 47, onde está controlado o débito, no sistema eletrônico da RFB, verifica-se que sua situação está em cobrança final, havendo débito em aberto de contribuição social no período de apuração de 1990. Muito bem. Inconformado com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso. Em essência, alegou que a comprovação da regularidade podia ocorrer em qualquer momento do processo administrativo fiscal e que o débito em questão não poderia ser um obstáculo ao reconhecimento do direito ao incentivo fiscal, e aí eu reproduzo as palavras dela. Passo ao voto. Bom, aqui, o que eu estou, em síntese, votando? Que, no momento em que a contribuinte apresentou a certidão positiva com efeito de negativa, ela comprovou a regularidade dela. Né? Havia uma decisão judicial autorizando a emissão daquela certidão positiva com efeito negativo em um determinado momento. Se, posteriormente, esse débito voltou a ser exigível, no meu entendimento, isso é outro fato. Né? O que a norma exige, segundo a súmula, né, é que haja a comprovação da regularidade. No momento que comprovou a regularidade, faz jus ao incentivo fiscal. Então, está lá. A única razão apontada pela autoridade da RFB, assim como pela autoridade julgadora de piso, para o indeferimento do direito do incentivo fiscal foi irregularidade fiscal. No caso da autoridade da RFB, a verificação da irregularidade foi feita em relação à sucessora da contribuinte, Banco Itaú Card, conforme o relatório folha 57 e seguintes.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância limitou-se a verificar a regularidade da contribuinte Banco Itaú Cartões S.A., conforme relatório de folhas 33 e seguintes. A questão do requisito de regularidade fiscal para fins de reconhecimento do incentivo, sob análise, já foi pacificada no CARF, conforme súmula 37, está aí transcrito. A súmula em questão aponta os requisitos que devem ser observados para o reconhecimento do direito ao incentivo. O primeiro ponto relevante, já apontado pela autoridade julgadora, é que a verificação da regularidade fiscal limita-se ao período até a data da entrega da DIPJ 2005, no calendário 2004, ou seja, 29 de junho de 2005. Considerando que a decisão total, com consequente incorporação ao Banco Itaú Carne S.A. e ao Banco Itaú S.A., né, houve uma decisão total, parte foi para cá, parte foi para lá. Ocorreu somente em 31 de setembro de 2007, conforme relatórios do cadastro CNPJ, a regularidade fiscal limita-se a contribuinte Itaú, Banco Itaú Cartões, lá naquela época, né? Portanto, o único débito exigível registrado nos extratos da RFB que poderia impedir o reconhecimento do direito ao incentivo correspondia à certidão de dívida ativa na inscrição final 63. Aí, novamente transcrito. No entanto, tal débito foi regularizado por força de decisão judicial, conforme certidão positiva com efeito negativo. E eu reproduzo novamente aqui. Quanto à regularização dos débitos por meio da certidão positiva com efeito negativo, vale ressaltar que, embora o texto normativo do artigo 60 da Lei 9.069 utilize a expressão quitação de tributos e contribuições federais, tem que essa deva ser interpretado conforme o artigo 206 do CTN, que confere à certidão positiva com efeito negativo os mesmos efeitos jurídicos da certidão negativa. Portanto, tem os mesmos efeitos para a comprovação da regularidade fiscal. Outro ponto a destacar é que a comprovação pode ser feita a qualquer momento do processo administrativo, conforme dicção da súmula. Uma vez comprovada a regularidade em qualquer momento do processo, a exigência estará cumprida, independentemente de outro evento voltar a tornar o débito exigível. Assim, creio que a contribuinte, ao apresentar a certidão positiva com efeito negativo, logrou fazer a prova necessária. Caso o débito tenha voltado a ser exigível em um momento posterior, a meu juízo, não se altera o cumprimento do requisito para a fruição do incentivo fiscal. Então, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para que seja reconhecido o direito ao incentivo fiscal objeto do PERC relativo ao calendário 2004. Item 11 da pauta, conselheiro André Altos, Comercial Distribuidora Limitada. Bom, esse processo aqui tema controvérsia é bastante conhecido aqui pela turma, então eu vou buscar resumir bastante o que. Trata-se de também direito creditório, né? O contribuinte transmitiu PERDECOMP, pleiteando saldo negativo do ano calendário 2006. E aí, como se vê pelo recorte do despacho decisório, o que não foi reconhecido foram estimativas compensadas, que não foram confirmadas pela DRF. Em sede de manifestação de conformidade, a contribuinte, ela basicamente defende a existência dos créditos nessas DECOMPs, e com isso ela pleiteia que seja reconhecido o crédito de saldo negativo na íntegra. Ao julgar o caso, a DRJ, ela esclarece que o que está em litígio é a DECOMP de saldo negativo, então ela não se aprofunda no exame do direito creditório referente às outras PERDECOMPs que compensaram as estimativas. E aí a DRJ analisa que essas DECOMPs
foram julgadas em sede também de DRJ e não tiveram seu crédito reconhecido. E aí conclui da seguinte forma: nesse passo, não tendo sido exitosa, pelo menos até o presente momento, a defesa elaborada com o propósito do reconhecimento integral, que pautou as compensações não confirmadas no ato decisório em análise, não vejo como atestar, relativamente ao crédito em julgamento, a indispensável presença dos atributos da liquidez e certeza exigíveis para a autorização da compensação. E aí, com base nisso, a DRJ nega provimento à manifestação de inconformidade. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, já que equivale a pagamento para todos os fins, que a não homologação da compensação faculta ao sujeito passivo a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, de forma que o ato administrativo que não homologar a compensação deve ter seus efeitos suspensos até que sobrevenha a decisão final na esfera administrativa, que a posição da Fazenda acarreta dupla cobrança do mesmo débito, visto que coexistirão o prosseguimento da cobrança do débito decorrente de estimativa de RPJ não homologada e a redução do saldo negativo, gerando outro débito com a mesma origem. Em razão desses fundamentos, requer a homologação da presente DECOMP. Passo-me para o voto. Tem-se que a controvérsia remanescente figura-se em duas parcelas de estimativa de RPJ, maio de 2006 e junho de 2006, adimplidas mediante compensação e que não foram confirmadas não foram totalmente confirmadas, conforme o quadro a seguir. Como é relatado, a DRJ entendeu que as parcelas do crédito referente a essas duas estimativas não cumpriram os requisitos de liquidez e certeza, pois que já tinham decisão desfavorável de primeira instância e ainda encontravam-se pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. Dessa forma, a matéria aqui discutida gira em torno da, entre parênteses, desnecessidade da homologação das compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para que estas possam compor o saldo negativo. Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema. Eu vou trazer aqui meus fundamentos desse voto, porque como é a primeira vez que eu estou abordando o tema, caso seja necessário algum ajuste, eu já faço aqui. Inicialmente, é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao realizar-se a apuração ao final do ano calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte para o ano calendário seguinte. Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário, o contribuinte pode optar a realizar o adimplemento dessas estimativas em procedimento de compensação com créditos próprios, sob pendência de ulterior homologação pelo fisco. Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito tributário é definitivamente extinto. Por outro lado, caso não seja homologada ou homologada parcialmente, o fisco poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio processo da DECOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeito de confissão de dívida. Assim, a não homologação da DECOMP não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do ano calendário, pois o crédito tributário dessa estimativa fora devidamente constituído e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio. Portanto, é evidente que após 31/12 torna-se prescindível a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o saldo negativo. Importante mencionar ainda que, caso não se aplique esse entendimento, a contribuinte correria o risco de sofrer glosa em duplicidade sobre o mesmo crédito tributário. Ou seja, ela poderia ser glosada tanto no processo que não homologou a compensação da estimativa, como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo negativo. Seria uma forma de bitributação. Frisa-se que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo parecer normativo 2 de 2018, no qual transcrevo os itens E e F da síntese conclusiva que explicita a matéria. Analisando, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários referentes às estimativas compensadas de RPJ do ano calendário de 2006, no valor total de R$ 60.570,94, foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos a compor o saldo negativo do mesmo ano calendário. Desta feita, entendo que o crédito pleiteado deve ser reconhecido em sua totalidade. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 45.826,71,
de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2006 e homologará as compensações até o limite do crédito disponível. Como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Só que pode colocar, de repente, ali no texto, né, que essa possibilidade de compensação já foi, vamos dizer, impedida, né? Só para não ficar assim, uma coisa que atualmente hoje pode também, né? Eu pensei nisso na hora que eu estava lendo o voto, na hora que eu coloquei que o contribuinte poderia compensar a estimativa, né? Na realidade, ele podia, não pode mais, né? O adequado, bom. Acompanho, presidente, o voto do relator. Ok. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, só uma sugestão, tem uma expressão aqui, poderá realizar a glosa do valor não reconhecido. Ele está um pouco paradoxal aí, porque se ela declarou e confessou a estimativa, o fisco não vai realizar a glosa, porque justamente vai ser cobrado posteriormente, né? Então, é uma sugestão de você rever a redação, mas com o relator perfeito o voto. Ok. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$ 45.826,71, saldo negativo de RPJ, no ano calendário de 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Ok? Bom, gente, com isso, a gente encerra a pauta dessa tarde do dia 15 de março, tá? Da minha parte, eu estou satisfeito. Se vocês quiserem continuar e adiantar alguma coisa dos dias seguintes, a gente teve um total de 27 processos retirados de pauta. É praticamente um período e meio, uma sessão e meia, né, de processos retirados de pauta. Então, a princípio, eu não veria grande prejuízo se a gente terminasse por aqui agora, tá? A gente vai ter, mesmo porque a gente vai conseguir adiantar essa pauta de qualquer sorte, e eu prevejo que a gente vai fazer lá na quinta-feira, na quinta-feira à tarde, apenas o julgamento de um processo, justamente o item 98, que a gente tem sustentação oral, tá? Eu prevejo que a gente vai chegar lá apenas com o julgamento desse único processo na tarde de quinta-feira, tá? Então, a minha proposta, fiquem abertos de qualquer forma, se vocês quiserem, a gente pode até continuar, mas a minha proposta seria terminar por aqui e a gente fazer o lanche mais cedo, como eu só estou pensando em lanche hoje, eu não sei porquê. Tá bom? Certo? Certo. Então, encerramos a sessão da tarde desse dia 15 de março. Isaías, por gentileza, pode encerrar a gravação?